Olá, queridos amigos! Estou de volta e muito feliz, viu? Pois graças a vocês superamos a marca dos 100 mil inscritos. É muita alegria e disposição extra para fazermos um programa cada vez melhor para cada um de vocês. Confira os assuntos de hoje. É tempo de caqui. Você sabe como cultivar? Mel de abelha sem ferrão tem maior valor de mercado. As pesquisas para aumentar a produção de tilápia. Turismo rural e uva tem tudo a ver. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. É tempo de caqui, e seja do tipo rama forte, fuiu ou chocolate, ele tem um lugar garantido na nossa mesa. O seu cultivo exige alguns cuidados, e é exatamente isso o que a gente vai mostrar hoje para você. O programa Revista Rural sempre está atrás de histórias bacanas para levar até você aí de casa. Hoje nós estamos na propriedade da família Atarashi, que há mais de 6 décadas alia a tradição familiar com a diversidade de culturas no campo. Surgiu de um amigo nessa plantação, depois meu pai adquiriu esse terreno aqui, foi década de 60. E a gente sempre trabalhou com família. Somos 4 irmãos e 3 irmãs, né? E sobrinhada está tudo esparramado no Brasil. Vocês plantam o quê? Eu mesmo estou cuidando de abelha e pitaia. E meu irmão, outro irmão está produzindo banana. E meu irmão, outro está entre redor assim, né? Ajudando. Cada um tem suas tarefas, né? Então, cada um cuida um pedaço. Aí na colheita, na produção, assim, todos trabalham junto, né? O que precisa, um mexe com o trator, o outro mexe com outras coisas, né? Como que a senhora contou para mim aquela hora que a gente estava aqui tomando café? Aqui era tudo uva? Então, essa área toda em cima era parreira. Parreiral, tinha rubi, tinha uva Itália, um tipo de uva japonesa assim também, né? Que os tios mandaram do Japão, mas não adaptou muito bem, né? Essas variedades. Aí ficou só na uva Itália e a rubi. Mas aí, com o tempo, né? Acho que os pessoal melhoraram, então daqui era muda feita com o próprio cavalo. Aí acho que a vida da uva não estava muito assim, dando muito bem, né? Aí mudamos para maracujá, ficou um bom tempo o maracujá doce. Mas o maracujá doce também é uma fruta aqui, né? Bem complicado, né? Tem que pulverizar muito, por causa dos bichinhos que entram na fruta. Mas foi mudando. Aí agora está nesse uns pingados de cada coisa. Dentre as produções aqui do sítio, uma se destaca de forma especial. Pela beleza, pelo sabor e pela quantidade. É o caqui. Essa fruta bastante consumida aqui no Brasil. E olha que aqui ela é produzida de uma forma diferente. O caqui é orgânico. Alexandre, eles têm aqui o caqui como um dos carros-chefes, se não o carro-chefe da produção, né? O que você pode falar para a gente sobre esse cultivo que o brasileiro conhece muito bem já, né? Sim.
Na verdade, o caqui é uma fruta introduzida há mais de 100 anos no Brasil, é da Ásia, né? Mas ele caiu bem no gosto do brasileiro, né? E é um fruto bastante interessante para você consumir, por quê? Porque é rico em vitaminas, em fibras, em antioxidantes, e o consumo regular do caqui, ele previne doenças oculares, né? Então, é muito bacana você ter por hábito, acostumar as crianças desde cedo a consumir frutas, especialmente o caqui. Para se ter uma boa produção, quais são os primeiros passos? A gente está vendo aqui, né, árvores carregadas, são mais de 220 plantas aqui nesse sítio. Quais são os primeiros passos que o produtor deve seguir? Antes de plantar, ele tem que achar uma cultivar que seja adequada ao mercado consumidor daquela região que ele pretende vender, porque é uma fruta sensível, você não pode transportar para muito longe, que encarece muito, né? Então você tem que fazer uma análise solo, entendeu? Corrigir esse solo para ele ficar adequado àquela cultura que você vai introduzir, conseguir mudas de boa qualidade, né? Aqui no estado de São Paulo tem vários viveiros que são certificados, então é muito importante que você adquira mudas certificadas de acordo com o que preconiza o Ministério da Agricultura, para que você tenha plantas de qualidade na sua propriedade, que elas sejam produtivas e atendam a sua expectativa. Qual que é essa variedade que a gente vê aqui? Essa aqui é a variedade conhecida como rama forte, né? Ele, quando o fruto está maduro, ele é mais macio, né? Mas ele tem mais taninos quando verde, né? Igual agora, assim, ele recém-colhido, ele tem muitos taninos. Então você tem que passar por um processo de destanização, né? Que você pode usar ou vapor de etanol ou etileno, né? Que é um hormônio gasoso natural que você provoca esse amadurecimento da fruta e você diminui a quantidade de tanino, ele fica mais gostoso. Você não tem aquela sensação da boca amarrada quando você consome esse fruto verde. Com a produção comercial surgindo após o 5º ano de cultivo, a época do caqui ocorre entre os meses de março e junho. Ao final desse período, é fundamental que o produtor faça a poda das árvores. A poda tem uma série de vantagens, né? Que você vai manter os ramos que são os ramos produtivos, você vai tirar os galhos doentes, tortos, os que quebraram, entendeu? E vai manter o tamanho da árvore assim bem baixo. Por quê? Para facilitar o seu trabalho de manejo, de colheita depois, então você tem que manter o porte da árvore baixo. Essa que é a importância da manutenção da árvore através de poda. Além de você estimular a produção, facilita o seu trabalho. E você tem que periodicamente fazer análise de solo para que você possa fazer uma adubação da sua lavoura de acordo com o que a planta precisa, né? De acordo com o que ela exportou de nutrientes do solo através do fruto, que quando você está levando os frutos, você está levando os nutrientes do solo. Então você tem que repor aquilo de acordo com o que você colheu. O sítio tem uma área produtiva de 1 hectare, onde 30 toneladas são colhidas. Para conseguir um número desse, Alexandre, é preciso estar com a sanidade em dia, não? Sim, tem muita dedicação dos proprietários aqui do produtor, né? Então isso aqui é um sítio certificado orgânico, né? Então eles não usam venenos, né? Não usam defensivos convencionais, eles só usam caudas, né? Que são autorizadas pelo Sistema Orgânico de Certificação. Aqui, basicamente, para prevenção de fungos, de antracnose, eles usam a aplicação da cauda sulfocálcica, né? Apenas, né? E o resto, a natureza faz o serviço, né? Inimigos naturais, e aqui também como eles têm apicultura aqui também, a polinização aqui é bastante presente, né? Por abelhas europeias, né? E basicamente aqui eles usam fertilizantes orgânicos, né, naturais, cama de frango, né, esterco de curral, tudo curtido de acordo com o que a legislação orgânica preconiza. E aqui eu quero até mostrar para vocês aqui, olha, diferentes tipos de caqui. Isso aqui é a fruta, como ela é colhida, ela tem que estar nesse estágio de maturação. Aqui ela ainda está verde, não está madura ainda. Essa aqui amadureceu demais, ela rachou e já começou a ser atacada por passarinho, né? Que quando ela fica vermelha assim, ela atrai bastante pássaros. E essa aqui no início do ciclo, né? Aqueles que estavam mais adiantados, teve uma pequena chuva de pedra, né? Então danificou alguns frutos. Esses frutos, tanto esse atacado por pássaros quanto esse que caiu o granizo, não tem valor comercial. Isso aqui é descartado e vira adubo, né? Compostagem de novo. Dá para ver na imagem, né, que inclusive o mato é um pouco mais alto aqui. Nós estamos já quase meio corpo coberto.
Tem uma vantagem? Tem um porquê disso? Tem um porquê disso, para proteger o solo, né, contra o impacto das gotas de chuva. Então você está protegendo o solo e também mantém os inimigos naturais das pragas aqui, alguns insetos que são predadores das pragas que atacam a planta, né, os frutos. Então é interessante você ter isso por esse motivo. E uma roçada nessa gramínea que cresce muito nessa época do ano, porque a luz do sol é muito intensa, ela cresce de modo mais exuberante. Então a roçada só é feita na época, quando termina a colheita, né, na época de fazer a poda das árvores. O produtor plantou, cuidou da saúde da planta, cuidou da saúde do ambiente, claro, chega a hora da colheita. Como eu sei que está na hora de colher e que o meu caqui está maduro? Ele começa a mudar a coloração de amarelo para alaranjado. Esse aqui, por exemplo, já está numa hora ideal para colher, né? Esse aqui também. E ele não pode estar nem maduro demais, nem maduro de menos, né? Por quê? Porque é uma fruta muito sensível. Vou ter que acomodá-lo na caixa e esse tipo de caixa eu vou poder botar no máximo 2 camadas. Então é um trabalho que você tem que ter muita paciência, né? Tem que ter muito cuidado para não danificar os frutos. E alguns galhos mais altos você traz o suporte, bota uma escada para você alcançar os galhos mais altos que você quer colher os frutos. Por isso é importante até você fazer a poda para manter o pé sempre baixinho ao alcance da sua mão para você fazer a colheita de modo mais fácil. Esse tamanho que a gente está vendo aqui que você está colhendo é o máximo que ele atinge dessa cultivar? Não, na verdade a gente colhe todos os que chegaram no ponto de maturação ideal, você leva para uma packing house. Na packing house você vai selecionar por tamanhos. Cada tamanho tem uma classe, cada classe de tamanho tem um preço diferenciado. Normalmente o mercado vai querer dar preferência para um fruto sem defeitos, doce, com um paladar bastante agradável, sem taninos. E cada tipo de nicho de mercado tem uma preferência por tipo de fruto. Normalmente criança gosta de um fruto menorzinho, entendeu? Mais adocicado. Tem um pessoal que já prefere aquele caqui duro, né? Que você tem que cortar para poder comer, entendeu? Cada nicho do mercado vai ter preferência por um tipo de fruto diferente. Mas o que é regra geral, que vai ser sempre um fruto sem defeitos e no estágio intermediário de maturação. Tem um detalhe curioso nessa produção, né, Alexandre, que a gente até olha aqui que os frutos juntos vão pesando o galho para baixo. Há uma maneira de segurar esse galho para que ele não encoste no chão, né? Exatamente. Normalmente, quando a planta está enchendo os frutos, eles costumam amarrar estacas ou amarrar os galhos com arames entre eles, para que o galho não encoste no chão, não quebre e nem atrapalhe o movimento de máquinas dentro da lavoura, entendeu? Você vai passar com o trator, os galhos estão baixos e ficam esbarrando na máquina, né? Alexandre, disso tudo que nós estamos vendo, né, sobre essa cultura, São Paulo tem um peso importante, né? Qual que é esse papel hoje do Estado na produção do caqui? Aqui a gente está em Santa Isabel. Santa Isabel faz parte da grande região aqui de Mogi das Cruzes, que também faz parte da grande São Paulo, né? Aqui compõe uma das maiores regiões, maior produtor de caqui do Brasil, né? Então isso é muito importante. Primeiro que a gente está perto do maior mercado consumidor da América Latina. E a função do Estado aqui é em dar apoio através da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo e a CAT. A gente dá apoio aos produtores rurais. Eles aqui especialmente são organizados em cooperativa e associações, o que facilita o trabalho, né, deles terem acesso às políticas públicas, né, à linha de crédito com juros mais baixos. A gente auxilia nos projetos de vendas governamentais, seja para merenda escolar, seja para presídios, entendeu? Então, é muito importante. Essa propriedade aqui em particular, a produção aqui é orgânica e pelo menos 80% da produção daqui vai para merenda escolar, tanto das escolas municipais quanto do estado de São Paulo. Nesse trabalho desenvolvido em extensão rural, hoje São Paulo é um exemplo para o resto do Brasil? A CAT, o estado de São Paulo foi um dos pioneiros, né, no Brasil, né? Tanto é que a CAT tem mais de 50 anos de atuação na extensão rural, no fomento da agricultura de modo geral e em particular o agricultor familiar.
nessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas e o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você! Queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Reginaldo César, Isael Moraes, Alex Pacheco de Marinos Lucas, Francisco Oliveira, Antônio Ramos, Vera Lúcia dos Reis, Celso Israel de Oliveira, Marinês Campista, Lourdes Gomes Garcia e Anderson Cruz. O Josevânio Plácido da Costa, de Aracaju, Sergipe, pediu uma reportagem sobre mudas de acácia Magil. Boa ideia, Josevânio, vamos correr atrás. O Orlando Abreu, do Rio de Janeiro, e vários outros espectadores ficaram inspirados com o trabalho da Ema e do Eliseu na criação de codornas. É verdade, Orlando, o amor deles pela atividade é exemplo para todos. O José Evandro Teixeira Belo, de Capoeiras, Pernambuco, sugeriu uma matéria sobre a criação de avestruzes. Olha, José Evandro, a gente está muito a fim de fazer essa reportagem e contatando alguns criatórios. Logo, logo ela sai, viu? E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. A criação de tilápias não para de crescer. E atento às demandas do mercado, o Instituto de Pesca de São Paulo vem trabalhando duro, ajudando os piscicultores a produzir peixes cada vez mais saudáveis e produtivos. O futuro da sanidade e seleção genética da tilápia passa pela ciência e também pelas pesquisas. E isso tudo acontece aqui no Instituto de Pesca, bem no meio da cidade de São Paulo. Um projeto desenvolvido pelos pesquisadores dessa unidade traz para o produtor mais facilidade no manejo da espécie. Esse projeto ele se chama CCD, Centro de Ciência para o Desenvolvimento e Sanidade na Piscicultura. Então, a gente está focando na parte sanitária, principalmente da tilapicultura no estado de São Paulo. Esse projeto visa, então, a gente desenvolver algumas tecnologias novas para aplicação direta ali no campo. A tilápia hoje, ele é o carro-chefe da produção de peixes no Brasil, né? Então, as novas pesquisas, as estatísticas mostram que aproximadamente 60% da produção nossa do Brasil é tilápia. E a tilápia já tem uma cadeia profissional hoje implantada. Então, com a profissionalização, vem o aumento da produção. Com o aumento da produção surgem alguns problemas sanitários também, né? Como o peixe, a tilápia, ela é criada principalmente em tanques-rede, viveiro escavado também, mas tanques-rede que ocupa áreas, na verdade, que são abertas. A gente não tem como fazer barreiras em volta dos tanques-rede dentro do reservatório, né? Por isso que a gente focou na sanidade da tilápia. Com 8 meses de existência, o projeto é dividido em 3 fases, sendo a primeira o desenvolvimento de kits de diagnóstico rápido. Então essa fase a gente vai desenvolver 2 kits de diagnóstico rápido para a detecção de 2 doenças, né, que são problemas ali na tilapicultura no Brasil. O ISKNV, que é um vírus que está causando alguns problemas ali nas tilapiculturas, e a Francisella orientalis. Então a gente quer desenvolver esses kits chamados de flow tests, né, que é muito rápido essa detecção da doença. Então a gente vai, principalmente, preconiza a utilização deles em momentos críticos de descarga de peixe, de carregamento de peixe, transporte de peixe, e fazer também uma vigilância passiva ali, né, para avaliação do seu lote. Então, se o seu lote está com algum problema ou não, se vai detectar algumas doencinhas, com esses dois kits aí. Então a gente está desenvolvendo ele aqui nesse projeto.
mesmo para o piscicultor que tem todo o cuidado com a sanidade dos seus animais, isso é uma prevenção. Principalmente com o produtor que toma mais cuidado, né? Então ele precisa estar sempre alerta ao aparecimento dessas doenças, né? Não só essas duas, mas várias outras também, né? A gente pensa em expandir esse número de doenças sendo detectadas pelo kit, né? O kit, lógico, que é um primeiro momento, né? A diagnose mais assertiva a gente manda para o laboratório para fazer realmente a diagnóstico ou via PCR ou alguma metodologia de detecção do patógeno. A segunda etapa, chamada de vacina de DNA das doenças, vem com a criação de 2 opções de imunização da tilápia contra as enfermidades que causam dor de cabeça ao piscicultor. Essa vacina a gente pensa que vai ter muita grande eficiência para proteger o peixe contra essas 2 doenças, né? Então são vacinas que são construídas geneticamente, né? E provavelmente são muito específicas para imunizar os animais. Está em processo de desenvolvimento ainda, a gente já enviou para a empresa para produzir o DNA, né? E os próximos passos a gente tem que replicar esse DNA e começar os testes nos peixes, né, em vivo, que a gente chama. O que o piscicultor vai ter de positivo a partir do momento que essa vacina estiver à disposição dele no mercado? Então, vacina, como todo mundo sabe, é um dos melhores preventivos contra as doenças para os animais de criação e para os humanos também, né? Então a gente espera que essa vacina ajude muito o piscicultor a reduzir ao máximo essas 2 doenças na tilapicultura, na produção. A última fase do projeto é uma ferramenta focada em uma das doenças. Trata-se do melhoramento genético para a resistência à Francisella orientalis. Essa terceira fase do projeto, né, que é o melhoramento genético, já se iniciou, já foram selecionadas várias famílias, na verdade, e está sendo conduzida lá em São José do Rio Preto, no Instituto de Pesca lá de São José do Rio Preto, e na Unesp, no CAUNESP, lá em Jabuticabal. Então já se selecionou algumas famílias e algumas famílias já foram desafiadas contra a Francisella orientalis. Então a gente quer produzir um peixe, quer selecionar um peixe resistente à Francisella orientalis. Então ela tenha mais resistência, então que você possa criar com mais tranquilidade ela nos sistemas que possuem lá já Francisella orientalis no ambiente. Algumas famílias vão ser avaliadas geneticamente para determinar onde que estão os genes que são mais propícios ao peixe ter essa resistência à Francisella orientalis. Olha pessoal, não são apenas os estudos, o kit, a vacina e o melhoramento genético que englobam alta tecnologia. Aqui nós temos um sistema de filtragem da recirculação de água. É um dos mais modernos que existem por aí, né, Leonardo? Sim, Bruno. Esse foi o investimento da Secretaria da Agricultura que nos proporcionou instalar esse sistema, um dos mais modernos produzidos aqui no Brasil, né, de empresas produtoras aqui do Brasil do sistema. Então aqui a gente tem toda a água dos aquários, que saem dos aquários sujo, com fezes, restos de ração, e caem aqui nesse sistema de filtragem física, mecânica, né, que é autolimpante. Então a gente tem muito menos trabalho, né, de ficar limpando o sistema, ele se autolimpa. Eu vou demonstrar aqui para vocês como que ele é chamado de tambor rotativo, né? Então a sujeira entra por um lado dele, passa pela malha e quando o nível começa a aumentar, ele liga automaticamente. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que ele liga. Então quando a sujeira está aqui dentro, ele liga esse tambor, joga-se o jato na tela e essa sujeira é coletada aqui por um coletor. E a gente consegue mandar embora ela por esse sistema aqui. Então a gente elimina a sujeira que sai dos aquários dessa forma. Então uma filtragem física. E para o sistema de recirculação é muito importante ter a filtragem biológica também.
Então tem alguns compostos nitrogenados, principalmente provenientes ali da proteína, que é degradada, que os peixes eles liberam na água, principalmente a amônia. A amônia ela se torna tóxica ao peixe. Para a gente conseguir aumentar a quantidade de nitrogênio no ambiente, a gente tem que transformar amônia em nitrito e nitrato. Quem faz isso são as bactérias nitrificantes, que eles se fixam na superfície. E a gente usa essas mídias plásticas, onde as bactérias elas se fixam e transformam, fazem a transformação então de amônia em nitrito e nitrato, que são compostos menos tóxicos ali para os animais. Então a gente consegue deixar a água por muito mais tempo girando no sistema com esse sistema de filtro. A tilápia é a espécie que mais é conhecida, talvez, e consumida aqui pelo público brasileiro. Aonde pode chegar ainda essa espécie nesse desenvolvimento todo de mercado mesmo, pensando em mercado no consumidor final, na pessoa que vai lá na peixaria, que vai lá no mercado, aonde que se pode chegar ainda com essas tecnologias na tilápia? A gente espera reduzir o custo de produção desse peixe e facilitar a vida do produtor, né? A gente, em relação à tilápia, muitos já conhecem e ele é um peixe que fornece um filezinho branco, com pouco gosto de peixe, na verdade, né? Então ele é muito aceito por criança, toda a população, e a cadeia, como ela está muito desenvolvida, a gente tem diversos cortes, a gente tem não só o filé, né? Filezinho sem espinha, a gente tem diversos cortes já que estão disponíveis no mercado, pratos prontos também, então parmegiana de tilápia com legumes. Então isso facilita muito o consumo, né? Aumenta o consumo de pescado, porque é cada vez mais fácil a população consumir. Eu acho que assim, a gente vai crescer muito ainda, a gente tem áreas para crescer ainda no Brasil de produção, e espero que com essas tecnologias a gente aumente a produtividade das áreas já existentes. Você que está assistindo nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante. Tudo especialmente para você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Chico Viana, Ivanete Coan, Antônio Ferreira Antunes, Marcos Nunes, Valdomiro Ferreira da Silva, Claudete Evangelista, Warley Marques, Dalva Assis Neves, Dânia Regina e Il Ferreira Soares. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Mel é tudo de bom, não é mesmo? E você sabe que o mel tirado de abelhas sem ferrão tem valor diferenciado no mercado? Pois é, com o manejo certo, dá para lucrar muito com essa atividade. Hoje o nosso papo é sobre abelhas. Você pode até achar meio estranho porque, afinal de contas, eu não estou usando nenhum equipamento de proteção individual. É que aqui a gente não precisa. O papo é sobre as abelhas sem ferrão. Diversas espécies que têm crescido e se multiplicado no cenário brasileiro. Cristiano, para a gente começar a entender, conta pra gente, quem são as abelhas sem ferrão? Bom, quando a gente fala de abelha, a primeira imagem que vem na cabeça das pessoas é aquela abelha listradinha de preto e amarelo que ferrou a gente, que eventualmente vem tomar o refrigerante quando a gente está num bar. Bom, mas na verdade o que as pessoas não imaginam é que a gente tem uma mega diversidade de abelhas ao redor do mundo. São mais de 20 mil espécies diferentes de abelhas ao redor do mundo. Só no Brasil são 2.000 espécies conhecidas. E dessas 2.000,
uma parte delas, mais ou menos 250, não possuem ferrão, elas têm o ferrão atrofiado. Ao longo da evolução elas perderam a capacidade de ferroar e desenvolveram outras estratégias de defesa. Algumas enrolam no cabelo, mordem a pele da gente, e outras são extremamente dóceis. Quando a gente abre uma colmeia, elas se escondem, então esse é o método de defesa desse tipo de espécie. As espécies podem ser criadas para diversas finalidades. A principal é a produção de mel, mas também há quem utilize para polinização na agricultura e até mesmo como hobby. Você falou do número de espécies, né? Ao que se deve o Brasil ser uma referência hoje em criação de abelhas sem ferrão e geograficamente como elas estão dispostas também pelo nosso país? Bom, o Brasil tem um know-how da atividade de criação dessas abelhas. O Brasil é a maior referência mundial em produção de conhecimento científico e de criação dessas abelhas. E a gente tem uma grande diversidade porque o ambiente tropical onde essas abelhas ocorrem tem espécies endêmicas em cada região. Então a gente tem, por exemplo, a urussu negra, que acontece só nas montanhas, região montanhosa do Espírito Santo. É a Melipona capixaba, uma espécie que só ocorre naquele lugar. A gente tem outras abelhas, por exemplo, a bugia, que é uma abelha que ocorre na área litorânea e na Mata Atlântica litorânea que a gente tem aqui na região sudeste e sul. Então, cada espécie tem a sua área de distribuição separada uma da outra. São poucas as espécies que ocorrem no Brasil inteiro. E a partir da escolha por parte do criador, considerado o primeiro passo no processo, é hora de montar as armadilhas para as abelhas. Para adquirir as colmeias, o produtor tem duas alternativas. A primeira é a instalação de ninhos armadilha, que nada mais é do que um recipiente para capturar os enxames que vão se reproduzir a partir da natureza, a partir do ambiente natural. O que a gente faz? A gente espalha esse recipiente, que nesse caso é uma garrafa PET embrulhada com um plástico preto, e a gente coloca um própolis de abelha sem ferrão dentro desse recipiente, que vai atrair as abelhas pelo cheiro da colmeia. Então, durante o período reprodutivo, as colmeias que estão distribuídas nesse ambiente vão se reproduzir aqui para dentro. Elas vão formar uma nova rainha e um grupo de operárias dessa colmeia vai vir para cá. A outra opção é a aquisição de colmeias através de meliponicultores que cultivam, multiplicam e vendem as abelhas filhas para quem está começando a criação. A gente sempre recomenda que as pessoas comecem dessa forma, de uma forma pequena, antes de fazer um grande investimento, até adquirir um pouco mais de experiência com o manejo dessas abelhas, com a biologia delas, se familiarizar um pouco com as técnicas. Depois dessa armadilha, para onde que as abelhas vão? Bom, a gente coloca essa armadilha no ambiente, então nas árvores, nas estruturas mesmo urbanas. Depois de capturadas, a gente vai transferir esse ninho, vai abrir o recipiente e passar a colmeia para dentro de uma caixa. E aí sim a gente vai transferir para o nosso local de criação. Durante a noite, quando as abelhas estiverem todas ali dentro, a gente fecha a colmeia com uma telinha de mosquiteiro para passar a ventilação e depois fecha e leva para o local definitivo e abre já no próprio local de criação. Existem caixas de diferentes tipos, das mais simples até as que possuem divisões que ajudam no manejo dos animais e também na colheita do mel. Qual que é a estrutura que o produtor precisa ter em questão de espaço, também sombra, sol, entrada e saída de luminosidade, para conseguir cultivar essas caixas no meio da fazenda, da propriedade dele? O principal aspecto que ele precisa planejar é que essa estrutura de criação precisa ser na sombra. Então, as abelhas sem ferrão são vulneráveis ao calor excessivo. Elas não gostam de sol batendo diretamente na caixa. Então é importante um local sombreado, principalmente sombra de árvores, mas pode ser embaixo de uma estrutura que proteja do sol diretamente. Esse é o principal aspecto, mas é bastante variável, flexível. As pessoas podem criar até na varanda do apartamento de casa, dependendo do seu objetivo. Se o seu objetivo é um hobby ou produção de um mel para próprio consumo.
Já se o objetivo for comercial através da produção de mel ou venda de colônias, é necessário uma estrutura um pouco maior. Mas mesmo assim você consegue confinar as colônias uma do lado da outra. Então pequenos espaços comportam grande quantidade de colmeia. O mais importante é o entorno. Você precisa ter certeza de que esse ambiente comporta essa população de abelhas que você pretende criar, em termos de mata nativa, de floradas que você vai ter, de cultivos que você tem ao redor que sejam compatíveis e forneçam alimento para as abelhas. Então tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de escolher. Um manejo importante neste tipo de criação é a prevenção de pragas, parasitas e doenças, que deixam as colmeias menos fortes e menos saudáveis. Proteger de formigas, então colocar graxa nas estruturas, impedir o acesso de formigas diretamente às caixas. A gente tem uma praga importante que são as mosquinhas ligeiras, que a gente chama de forídeos, que a gente precisa estar sempre verificando. Se detectar a presença de forídeos, é importante limpar a colônia, tirar esses forídeos ali de dentro, espantar essas mosquinhas, né? Então são esses os manejos mais importantes que a gente tem no dia a dia da colônia. Produção do mel. É diferente o modo que as abelhas sem ferrão produzem das que a gente costumeiramente vê com ferrão? É bem diferente, tem algumas facilidades, né, porque ele é mais líquido principalmente, e o modelo da colmeia segue os princípios semelhantes. A gente tem compartimentos onde ela vai guardar o mel e onde ela vai ter a parte da cria, mas facilita a gente poder separar o mel do restante da colmeia. Esse é um modelo, por exemplo, de caixa em que a gente tem a cria aqui na parte de baixo e o mel está estocado nessas duas gavetas aqui de cima. Obviamente elas também têm um pouco de comida aqui embaixo, essa parte a gente não retira, a gente sempre deixa para elas. Mas abrindo aqui, a gente consegue visualizar essa estrutura, né, que a gente chama de melgueira, onde a gente tem os compartimentos que elas estocam o mel. O que tem dentro dessa estrutura para a gente entender? Bom, a primeira diferença é a estrutura de armazenamento do mel. Então, enquanto as abelhas africanizadas estocam o mel em favos, né, aqueles favos clarinhos e hexagonais, as abelhas sem ferrão elas utilizam potes cilíndricos, né, como esses que vocês estão vendo aqui, que elas vão encher com o mel. Então essa é uma das principais diferenças, né, em relação ao modo de guardar, né? Por ele ser mais líquido, uma das vantagens é que a gente pode simplesmente perfurar os potes e escorrer o mel sobre um recipiente. Como ele é líquido, ele vai escorrer por gravidade. Outra opção é a gente usar instrumentos de sucção que vão sugar o mel de dentro dos potes, como por exemplo essa pipeta, ou uma seringa, ou até uma bomba de sucção automática que a gente liga na tomada e ela vai fazer um vácuo e vai sugar o mel pote por pote. Cada espécie tem uma produtividade diferente e em cada lugar do Brasil a safra ocorre num período específico. A colheita do mel é realizada de 1 a 2 vezes por ano. A região semiárida, lá do Rio Grande do Norte, a gente vai de janeiro a abril, que é o período das chuvas. Na região amazônica, região de Belém, por exemplo, você tem o período de produção no período mais seco, que vai de agosto até dezembro. Aqui na região sudeste, o pico da produção vai de agosto até abril, mais ou menos. É um período um pouco mais longo, mas é do período mais quente aqui nessa região. A produtividade vai depender um pouco de cada espécie. Então a jataí, que é uma abelha pequena, por exemplo, vai produzir em torno de 300 a 500 ml por ano. Então é uma produção relativamente pequena. Por outro lado, é um mel mais valorizado. Ele é comercializado em torno de 10 vezes mais do que o valor do mel da abelha africanizada. Então, apesar de ser uma produção pequena, é um produto de alto valor agregado. Mas a gente tem algumas espécies que são mais produtivas. Então a tiúba do Maranhão, por exemplo, que é uma das espécies mais produtivas que nós temos, chega a produzir em média 4 litros de mel por ano.
quanto custa, se você puder dar uma ideia em média, para se ter uma estrutura e pôr em prática uma criação hoje de alguma espécie de abelha sem ferrão no Brasil? Bom, o maior investimento é nas próprias colônias. Então uma colônia de jataí hoje está em torno de 200, 250 reais, mas isso varia muito de acordo com o preço, com a espécie. Então a mandaçaia, por exemplo, já é uma espécie mais valorizada, então em torno de 400 reais uma colmeia, e algumas outras espécies um pouco mais raras, como a bugia, em torno de 700, 800, até um pouco mais eventualmente, cada colmeia. Então esse é o maior investimento que a pessoa vai ter que fazer. As caixas vazias é uma parte um pouco mais em conta, a gente vai ter em torno de 70, 90 reais cada caixa vazia. A estrutura em si, como essa, em torno de 1.500, 2.000 reais, comportando 50, 60 colmeias. Ainda em desenvolvimento, o mercado de abelhas sem ferrão tem grande potencial do ponto de vista financeiro. Já na esfera ambiental, os benefícios de sua polinização já são uma realidade. Para vocês terem uma ideia, o café a gente consegue aumentar em média em torno de 16, 18% a produtividade, né? No morango a gente consegue aumentar o tamanho do fruto entre mal polinizado e bem polinizado em torno de 40% no tamanho daquele fruto quando ele é bem polinizado. Especificamente ainda no caso do morango, a gente diminui aquela deformação de frutos, aqueles frutos enrugados, quando a gente tem mais abelhas ali no entorno daquela plantação. Carro-chefe da produção, cada espécie de abelha produz um tipo de mel que possui características específicas, seja no gosto, textura ou coloração. As características do mel podem diferir em decorrência de alguns fatores. Por exemplo, esse mel está armazenado em potes. E esses potes, eles são feitos com resinas que essas abelhas foram buscar nas plantas. E esse aroma desses potes, eles vão passando para o mel. Então, quando a gente prova um mel de abelha sem ferrão, ele vai ter aquele aroma, aquele sabor, aquele paladar da espécie que produziu aquele mel. Outro fator que influencia nas características do mel de abelha sem ferrão e torna ele tão peculiar é a quantidade de água e micro-organismos que tem associado àquela espécie. Então, o mel de abelha sem ferrão tem em torno de 25 a 30% de água, o que vai fazer com que prolifere muitos micro-organismos ali. E esses micro-organismos o microbioma daquela espécie característico, eles vão ser responsáveis pelo processo de fermentação. E esse processo de fermentação, ele também vai trazer um outro sabor para aquele mel. Uma história que há décadas se mistura com a vida e o dia a dia do produtor rural. O Tratorito, produto lançado pela Branco há 40 anos, tem seu nome como um sinônimo no mercado. O Tratorito, ele é um equipamento da categoria dos motocultivadores e ele tem uma força tão grande hoje, né, completando 40 anos, que o Tratorito acaba sendo aí o sinônimo da nossa categoria. É muito mais comum as pessoas irem no mercado e no varejo comprar um Tratorito do que falar que estou indo comprar um motocultivador. É uma história de 40 anos que se confunde muito já com a história da Branco. Um equipamento que começou lá atrás, no início, para começar uma certa mecanização do campo. Hoje é um equipamento que com 40 anos ele tem uma função não só do trato do solo, mas também para fazer o transporte no campo de pequenas propriedades. Ele é, sem sombra de dúvidas, o braço direito do agricultor brasileiro, e com 40 anos de idade, a gente pensa, nossa, o produto já está na maturação do ciclo do produto, né? E, na verdade, nós continuamos crescendo bastante em demanda, porque a diversificação do produto, ela não para. O equipamento apoia o agricultor no arado da terra durante o pré-cultivo. E devido à necessidade do aumento de produtividade, ao longo dos anos também ganhou a função de transporte nas pequenas propriedades. Então, com o passar do tempo, ele foi adicionando funções, implementos agrícolas e foi realmente se tornando um grande braço direito, né, do agricultor familiar no Brasil para fazer uma série de tarefas
que antigamente elas eram feitas aí pelo braço ou pelas pernas, né? Isso trouxe uma produtividade no campo absurda, gigante, porque essa mecanização trouxe também conforto, fez com que o agricultor pudesse render mais e com essa renda adicional ele tem uma melhor vida. E a gente entende que o tratorito continua agregando funções no campo, por isso que a demanda dele continua subindo. Somente na Branco foi quase 30% de aumento de demanda por esse equipamento só no ano 2023. Então é um mercado ainda muito vivo, em constante expansão no mercado brasileiro. Mesmo com tanto tempo no mercado, há sempre novos clientes a se conquistar. Para isso, continuar junto do agricultor, suprindo suas necessidades, é um ponto a ser explorado pela marca. E como agora, cada vez mais, a gente entende que a commodity está rendendo, né, o campo gera uma receita que gera qualidade de vida, esses equipamentos continuam sendo consumidos. Por isso que a gente continua ampliando muito o portfólio, né? O nosso produto, ele continua ainda sendo popularizado. O poder aquisitivo do campo aumentou, então ele continua tendo um aumento da demanda dele no campo. É uma coisa bastante interessante. Apesar de já ter 40 anos de idade, o volume, a demanda e a popularização do equipamento, ou seja, essa mecanização que traz a produtividade e o poder para o campo, ela continua ainda ascendente. Isso para nós é muito motivador para que a gente continue lançando novos equipamentos da linha Tratorito no mercado. Então, nos últimos anos, a gente continua lançando variações do modelo para que ele possa usar, seja para um uso na granja, né, para uma produção de inhame ou batata, né, o 7,5, que foi você que a gente acabou de lançar no ano passado, que é um grande sucesso, por ele ter uma marcha reduzida, que dá muito mais torque para ele na arrancada, ou uma arrancada muito mais suave. Agora, semana retrasada, né, agora finalzinho de fevereiro, nós lançamos aí o Tratorito de 18 cavalos, que é o equipamento mais potente do nosso portfólio, um implemento agrícola junto, ou seja, nós não paramos de tentar entender o que o mercado, o que o cliente precisa para render mais no campo e entregar essa evolução para ele. A gente vai continuar trazendo mais portfólio, a gente vai continuar trazendo mais tecnologia, nós vamos continuar trazendo mais conteúdo, cursos gratuitos, tudo isso nós vamos estar adicionando a tudo que a Branco faz, para que não só tenhamos produtos, mas que a gente também possa ensinar as pessoas a tirar o melhor desses produtos nas suas aplicações do dia a dia. Então, vem muita coisa por aí, e acho que um spoiler, como a gente gosta de falar aqui, é que o ano 2024 vai ser o ano que a Branco vai ter mais lançamentos no mercado brasileiro. Queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Itamar Delavance, Ana Meire, Tamara Alonso, Angelita Bernard Vicenzi, Adriano Sérgio, Vitório Aparecido de Andrade, Márcio Romeu, Marisa Nini, Janice Batista e Francisco Flávio Florindo. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. A produção de uvas para a fabricação de vinhos, ou uva de mesa, vem crescendo muito em São Paulo. Além do negócio em si, ela proporciona experiências incríveis no turismo rural. O vinho é uma das bebidas mais amadas do Brasil e do mundo. Você já pensou em participar desde a colheita até o preparo? Aqui na Vinícola Góes é possível. Vamos lá? Uma experiência lúdica e, ao mesmo tempo, educativa. O passeio oferecido pela vinícola em São Roque, interior de São Paulo, atrai os turistas e amantes do vinho.
Nos últimos anos, o enoturismo tem crescido muito no país. Com a pandemia, o vinho se tornou uma boa companhia em muitos lares. Existe a parte mais séria, que a gente fala sobre técnica de cultivo, a questão da dupla poda, da colheita de inverno, que é uma novidade que não é todo mundo que conhece, que é a técnica que está vindo para colocar de vez São Paulo no mapa da produção de uvas e vinhos premium. Então essa novidade chama atenção, a gente explora bastante isso ao longo do passeio. De outro lado também a vivência de fazer a própria colheita, de provar a uva diretamente do cacho, de vivenciar o ritual da pisa. Com forte tradição na produção de vinhos finos e de mesa, a família tem grande envolvimento no negócio e membros de diversas gerações participam de todo o roteiro. Eu acredito que vem desde de criança, né? A gente nasceu dentro da vinícola, então lá atrás os pais, os tios já puxavam a gente para ajudar alguma coisa, tomava muito xingo lá atrás que queria jogar futebol dentro da vinícola, mas aí foi criando esse laço e aí foi onde cada um foi buscando se profissionalizar para voltar para a firma, para a vinícola, já profissionalmente, cada um com o seu cargo, né? Isso, e eu fui para esse mundo dos vinhos, fui cursar, morei 4 anos em Bento Gonçalves e aí cada vez mais se apaixona e o mundo do vinho, assim, ele traz, assim, esses novos desafios, porque cada safra é um estilo, cada ano tem um tipo de uva, então você tem que ter excelentes vinhos para entregar para o consumidor. Antes da atividade começar, os turistas recebem orientações técnicas para entender o momento ideal da colheita. Uma decisão que influenciará diretamente no sabor do vinho. Aqui a gente está no meio do parreiral de uva de mesa, né, uva comum, e sempre a safra dessa uva vai ser na segunda quinzena de janeiro e primeira quinzena de fevereiro. E as análises que nós fazemos para acompanhar a colheita é análise por refratrômetro, que nós analisamos o grau Brix dessa uva, onde a gente vai acompanhando a quantidade de açúcar que é presente na uva. Então a gente vai analisando a época onde ela vai ficar madura e vai acompanhando quanto de açúcar ela tem para gerar um álcool provável. Quando ela chega num limite máximo de açúcar, é época de colheita. Mas a gente sempre tenta colher fugindo da época de chuva, né? Mas como mês de janeiro e fevereiro é muito chuvoso, chega uma época que não tem mais como fugir da chuva e tem que colher tudo de uma vez. A média de produção por pé de uma uva de mesa ela chega em torno de 14 a 16 quilos por pé. Então, em 1 hectare, normalmente, a gente está produzindo de 25 a 30 toneladas por hectare. Como toda cultura, a uva precisa de proteção contra algumas pragas importantes. Toda a questão de poda e manejo mais da uva que vai definir a quantidade de uva produzida no campo. E daí é mais questão de solo também, análise de solo, questão de nutrientes que tem no solo. Quanto menos nutriente, pode ser que tenha menos produção, mas também um alto índice de nutriente pode atrapalhar na produção, pode ser que desencarregue alguma questão de produção. Participantes de vários perfis, dos entusiastas do vinho aos consumidores ocasionais, todos garantem ter vivido uma experiência única e especial. A experiência foi surpreendente. Quando me falaram para visitar uma vindima e conhecer a vinícola, eu achei que fosse algo muito mais simples. Mas assim, a experiência de você entrar no vinhedo e colher a uva e poder fazer a pisa, eu acho que assim, foi algo realmente surpreendente. Você começa a descobrir que o vinho é o final, não é o começo está aqui. O começo está na terra, está no vinhedo, está na produção. E você saber e conhecer que uva você está bebendo, qual é o vinho que está sendo produzido, isso é fantástico. O resultado de tudo isso poderá ser conferido em outubro, quando os participantes ganharão uma garrafa do vinho que ajudaram a confeccionar. Mesmo em um ano de desafios, os principais dados sobre os peixes de cultivo no Brasil mostram que 2023 foi expressivo para o setor.
Informações do Anuário Peixe BR apontam que a quantidade de espécies produzidas no país passou das 887 mil toneladas, sendo a tilápia responsável por 65,3% desse total. Verificamos que tivemos um crescimento da ordem de 3,1%, poderia ter sido melhor, mas problemas climáticos e problemas sanitários acabaram impactando diretamente. Mas foi um ano bom, principalmente para o consumidor, que teve uma melhoria no ganho, no valor do preço de comercialização por quilo, ou seja, aquele ano para recompor algumas perdas que aconteceram nos anos anteriores. Houve uma estruturação de toda a cadeia, seja a parte de insumos, tanto de comercialização, de logística e principalmente de dados, né? Haja vista, o indicador CPEA está aí para contribuir para o desenvolvimento e conhecimento melhor do nosso setor. A partir dos dados coletados, as bases ficam estabelecidas para que em 2024 se possa ter resultados ainda melhores, uma vez que essa foi a proteína animal que teve maior crescimento nos últimos 10 anos no Brasil, 5,32%. Ninguém planeja, ninguém executa se não tem números, se não tem informações, se não tem clareza em relação aos desafios. E o Ministério está sempre aberto para uma parceria com o setor produtivo, para apoiá-lo, para incentivá-lo, para construir alternativas para que a gente possa superar gargalos, avançar crescendo. Esse é um setor que tem um potencial muito grande, ele é fundamental na medida em que ele não apenas gera emprego. A gente está tratando de segurança alimentar, o que é estratégico para qualquer país, e a gente está falando de um setor que cresce todos os anos. Os números que saem do anuário são números que nos animam, que nos estimulam e que fazem com que nós tenhamos certeza absoluta de que com essa parceria nós vamos avançar ainda mais. O programa vai ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Uma semana abençoada para você e até a próxima!